Bom dia! Eita nós! Sabadô! Bom dia a você! Aqui estamos começando o Desembaraxando, episódio 121. Baracho 121. Tá marcado aqui no meu caderno, 121. Que prazer ter você aqui logo nesse sabadaço. Eu mudei um pouquinho aqui a posição da câmera porque o sol tá batendo bem aqui na minha cozinha. Então, Tânia, bom dia, que legal, prazer, viu? Muito bom, muito bom. Então eu mudei aqui um pouco a posição da câmera porque o sol aqui na minha cozinha bate forte agora. Eu faço mais cedo, né, o Desembaraxando, e hoje tá um pouco mais tarde, então tá um pouco diferente meu fundo aí. A quem está ao vivo, bom dia. A quem está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. O Desembaraxando é de segunda a sexta-feira, às 6 da matina. E sábados, domingos e feriados, horários alternativos, como esse que vocês estão vendo aqui. Eu comecei, foi 7h20, 7h21. Então é isso aí. Gratidão. Esse conteúdo fica gravado, como tu sabe, aqui no Instagram, para depois assistir. E também fica gravado no Facebook e no YouTube do Baracho, onde eu peço que você, por gentileza, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então vai ser muito bacana ter você por lá também. Muito bem, Baracho, sabadaço, e eu faço aqui na cozinha, né? O pessoal ainda tá aqui nos quartos, né? Então eu venho mais pra cá, eu fico mais longe possível aqui da galera, não quero atrapalhar ninguém, né? Enfim, mas é isso aí, gratidão a você. Vamos ao que interessa no papo de hoje do Desembaraxando, episódio 121, né? Aquele papo assim que já foi falado várias e várias vezes aqui na internet, em qualquer outro lugar aí. Não é pretensão nossa esgotar esse assunto, mas você deve conhecer pessoas que se sabotam. Vamos começar falando sobre isso, né? Pessoas que se sabotam ou até nós mesmos nos sabotamos. Eu já me sabotei diversas vezes em minha vida. E não é brinquedo não, né? Quando a gente se sabota por alguma razão, assim, em relação a algum objetivo a ser alcançado na vida, né? Então eu coloquei uma pergunta aqui, né? Ok, Baracho, eu me saboto. Alguém se sabota. Por que a pessoa faz isso com ela mesma? Ou quando sou eu que me saboto, por que eu faço isso comigo mesmo? Eu não estou querendo aquilo? Eu não estou sonhando com aquilo? Sei lá, um lugar, uma situação, um objeto, uma coisa, uma pessoa, enfim. Por que eu faço isso comigo mesmo? A pessoa está prestes a chegar em algum lugar, está prestes a conquistar alguma coisa, está prestes a algo muito importante na sua vida, que pode ser desde um emprego, pode ser um relacionamento saudável, né? Pode ser um monte de coisa que a pessoa possa estar assim buscando, uma meta pessoal que a pessoa tem também, né? Então, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando a pessoa está perto disso, alguma coisa é feita por ela mesma, de modo mais consciente ou mais inconsciente, e a pessoa põe tudo a perder. Você fala assim, caramba! Aí a pessoa já não se suporta também, porque assim, por um lado parece que está tirando um peso das costas, se livrando de alguma coisa, mas por outro lado a pessoa fica ruim também, fica mal com isso, né? E por que isso acontece, Baracho? Esse lance, né? Parece que uma parte minha está em desacordo com a outra parte minha. Como assim uma parte minha conspira contra eu mesmo? Não, já basta os de fora que tem que enfrentar, que são contra a gente, um monte de coisa, pessoa que tem inveja, pessoa que quer o nosso mal, pessoa que, enfim, não dá conta da nossa felicidade e bem-estar. Mas aí eu mesmo fico desse jeito, eu mesmo, enfim, produzo isso em mim mesmo, né? Então isso pega na gente, né? E por que isso acontece, Baracho? E assim, autossabotagem, então, essa autossabotagem é quando a própria pessoa cria os obstáculos, conscientes ou inconscientes, para não alcançar aquilo que ela diz que deseja.
Porque que coisa complicada, né? Porque eu quero tanto aquilo, ou digo que quero tanto, né? Porque uma coisa é falar para fora, outra coisa é falar para dentro, né? Então é de cada um esse negócio também. Mas é duro isso, né? Para não alcançar o que deseja. E aí você fala, meu caramba, né? Como é que é isso, né? Aí você pega alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa atrasa numa entrevista de emprego, ela até sai cedo de casa, mas aí vai fazendo toda uma volta assim, nela mesma, sei lá, vai colocando coisas aí à frente para observar, e quando vê atrasa e até pode perder a oportunidade. A pessoa procrastina na véspera de alguma coisa, por exemplo, uma prova, né? Não sei. A pessoa briga com alguém assim, quando a relação tava tudo muito bem, tudo muito bom, né? Aí você fala, caramba, né? A pessoa vai ficando desse jeito. A pessoa pode adoecer quando está próximo de uma coisa muito boa. Ela pode adoecer quando triunfa. Já falei diversas vezes aqui de uma autora argentina, a Marta Jerez Ambertin, uma psicanalista, e ela tem um livro chamado As Vozes do Superego, tem em português agora, e ela falava numa parte do livro lá, né, que o neurótico, por exemplo, né, ele pode adoecer quando triunfa, quando já triunfa, mas alguns adoecem quando está no caminho do triunfo, quando está no caminho da conquista. Aí adoece, alguma coisa acontece com o próprio corpo e a pessoa joga contra ela mesma, né? Então eu coloquei alguns exemplos aqui, você deve conhecer outros também, né? Outros exemplos de sabotagem, porque a pessoa quando se sabota, até com certa frequência, ela vai percebendo o padrão que ela tem, ela vai notando assim, eu tô me sabotando de novo nesse negócio aqui, eu tô de novo me levando, me enredando nessa narrativa, esses pensamentos, né? A pessoa tá num lugar, aí ela não tá muito feliz naquele lugar, aí ela fala assim, lá que é o melhor, por que eu saí de lá? Aí ela esboça o movimento para ir para lá, aí quando começa a ir, mas será que é certo ir para lá também? Será que não é bom aqui? Aí até chega lá, mas já pensa em voltar para o que estava antes, e fica nesse negócio. Nunca está totalmente bom, a pessoa não se permite se apropriar de algumas coisas, né? E é curioso isso. Aí você deve estar pensando com certeza, Baracho, mas por que nós nos sabotamos? Por que acontece isso com a gente? Caramba, pô, nossa, eu não aguento isso porque o tempo está passando, a vida passa, tudo está passando, e a pessoa fica ali, dando 2 passos para frente, 3 passos e 10 passos para trás. Então a pessoa fica numa posição muito complicada. Então, vamos lá. Eu acredito, e isso não somente eu que digo isso, mas dentro de nós existem forças em conflito. Tem sim. Nós temos muita coisa dentro da gente. Inclusive na área da nossa psique, na área psíquica. Então, por exemplo, nós temos desejo, nós temos culpa, nós temos rigor contra nós mesmos. Na psicanálise fala do superego, né? Aquele rigor que eu tenho comigo mesmo, desejo, culpa, rigor, alguma coisa mais consciente, alguma coisa mais inconsciente, tantas falas na nossa cabeça que atravessam a nossa existência, que atravessam o nosso ser, o nosso desejo. Então nós temos nós temos forças em conflito dentro da gente, um monte de força. E elas podem realmente colaborar para que eu me auto-sabote. Então a pessoa se sabota, a pessoa vai se prejudicando, ela vai adoecendo quando as coisas começam a ficar bem, vem uma angústia muito grande porque as coisas estão dando certo, e a pessoa fica assim, nossa, mas está tudo bem, está tudo certo, e ela começa a encasquetar em alguns pensamentos fixos, ela começa a fazer muitas conferências, vai para o campo da obsessão já, né? Ela começa a fazer um monte de conferências até que ela faz alguma coisa dar errado para justificar, e aí não tem prazer. Então você vê, a pessoa adoece nesse sentido. Mas enfim, então dentro de nós realmente vai ter essas forças que estão em conflito. E é assim, ó, é aquela vozinha interna, aquela voz, filha de uma coisa, um pau mandado do mal, que fala assim pra você na hora, você não merece. Você não merece isso. Eu até vou colocar depois aqui, quando for pro story, essa live aqui,
no story seguinte, vai ter o story aqui da live, vai ter o story que eu faço lá do texto da live, e o outro story vai ser um videozinho de uns 15 segundos. Talvez você deve conhecer esse vídeo. É um vídeo da Lisa Simpson, dos Simpsons, e ela falando que ela se auto-sabota, quando ela está perto da felicidade, uma voz diz que ela não merece, e ela pega e fala, eu concordo com isso, né? Tu já passou por isso? A esse ponto de, além de você escutar na tua cabeça que você não merece, que você não consegue, quem é você para estar em tal lugar, você não é nada, e eu pego e falo assim, verdade. E eu acredito, e eu confirmo aquela informação que minha cabeça grita, né? Se tiver que assinar um papel, eu assino na hora, assino. Vamos no cartório agora, eu vou reconhecer firma do meu reconhecimento da minha incapacidade que eu não mereço. É a esse ponto. Então a pessoa vai ter essa voz interna que vai falar, você não merece. E essa voz, galera, essa voz são ecos, né? Ecos de mensagens antigas, tá bom? Da nossa história, gente. Desde que nascemos e até antes de nascer, é uma falação na nossa cabeça, cada um mostrando o seu desejo, cada um falando o que é certo, o que é errado, cada um querendo me dirigir na vida. E no começo da vida é normal que eu tenha que ter alguém para ter como base, né? Senão eu não vivo. Mas aí, aquelas frases da infância, aquelas comparações que não presta para nada. Olha lá o seu primo. Seu primo é inteligente. Seu primo tá em tal coisa. Ó. Se você não tivesse sido burro, você tava nem ele lá, não sei o que. Olha só o seu irmão. Olha só não sei quem. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E nós introjetamos essa comparação e é aquela questão, né? É o meu suposto pior versus o melhor suposto do outro. É curioso isso, né? A pessoa se acha para baixo. Eu tava até vendo agora há pouco um vídeo era um padre falando, né? Muito bom esse vídeo. Se eu puder postar, eu vou postar alguma coisa. Vamos ver. Ele falando do Chaves e do Kiko lá, do Chaves, né? Então o Chaves brinca com caixa de papel, brinca com um pauzinho, o pirulitinho que ele vai saborear é desse tamanho assim, pequeno, ele não tem nada, ele mora num barril, e o Kiko é aquele em tese mais rico da vila, que tem a bola, tem um carrinho, tem um brinquedo, tem um pirulitão grande. E pode ver, toda vez que o Chaves está brincando, ele vem com a bola, o Kiko, e ele vem pra... Ué, ele não é tão melhor que o Chaves, né? Mas você vê, ele tem mais que o Chaves, mas ele se incomoda com o Chaves, ele tem inveja do Chaves, e não pelo que o Chaves tem. O Chaves não tem nada, se for ver, mas é por quem o Chaves é, né? E o Chaves tá nem aí. O Chaves não tá nem aí. Mas tem Chaves que pode se incomodar com isso e pôr nessa comparação para baixo. Ou alguém é o Kiko também que se compara, né? Enfim, por soberba. Olha como a comparação detona a gente nessas coisas de rivalidade, né? Então, essas comparações, essas críticas, nós internalizamos essas falas e nós passamos a acreditar nessas falas. Sim ou não? Nós passamos a acreditar. Por mais que eu possa estudar, fazer um monte de coisa que desbloqueie minha cabeça, essas palavras de hoje, né? Desbloquear minha mente, dar um comando, né? Parece que a gente é máquina agora, nesses termos aí, né? É tão simples assim, né? Mas enfim. E aí essas coisas realmente são internalizadas por nós. A gente vai acreditando nisso, né? E tem hora que eu até me liberto bem disso, eu consigo me separar dessas questões que são mais do outro do que minha. Mas se eu bobear uma hora ou outra, aquilo vem e me pega de novo, né? Me pega de novo e eu estou envolto naquilo. Então na verdade, pessoal, quem somos nós sem a nossa história? Quem somos nós sem a nossa história? Então a gente vai ter sim um monte de pessoas na nossa cabeça aqui. E vai caber a nós ver quem vai gritar mais na nossa cabeça, quem vai digitar mais na nossa cabeça. E mais do que isso, eu estar acima de tudo isso. Eu me haver com o meu desejo, eu me bancar nessas horas. Em meio a essa galera que buzina na sua cabeça aí, de maneira boa, de maneira ruim, mas tem você. Bancar a sua singularidade, bancar-se. Porque quando nós nos sabotamos, nós estamos perdendo a oportunidade de bancar a nossa singularidade. É isso, estamos perdendo a oportunidade. Algo do campo do outro prevalece sobre nós, né? E nós ficamos ali. Pô, eu sabia, né? Sabe aquelas reuniões que você participa, que você fica quieto e tu tem as ideias do caramba?
Aí tu não fala nada. Aí o outro trouxa lá pega e fala uma coisa. Você fala, pô, olha, eu tinha uma ideia até melhor que a dele. Mas você não falou. Fica preocupado com o que vão pensar de você. Fica preocupado. Ah, será que eu tô errado? Será que eu tô certo? Será que não sei o quê? Será que eu tô agradando? É uma neurose do caramba, né? E aí eu fico pra trás mesmo, né? Nesse sentido. Eu não tô julgando você não, tá? Já passei muito por isso. E quando eu não vigio, eu passo de novo por isso também, tá? Eu falo de mim também aqui, tá? Não estou no lugar aqui acima de ninguém, não. Mas olha só. O tal do conquistar, o tal do chegar em algum lugar, que a pessoa que se sabota de olhar se assusta com o próprio desejo, né? Vai trazer o novo, vai trazer o desconhecido, vai nos colocar num lugar diferente. Eu falei aqui alguns desembaraçantes atrás sobre a questão do destaque, né? Quando eu chego em algo novo em relação a quem está perto de mim, eu vou ficar destacado. Não porque eu estou querendo ficar destacado, é natural você se destacar. Todo mundo com uma camiseta de uma cor. Eu vou lá e pego outra. Vai chamar atenção, normal, né? Ninguém fez ali para trocar a camiseta e eu fiz, né? E eu vou estar ali com as pessoas. Vai chamar atenção a outra camiseta. Por cor, por narrativa, por ser diferente, né? Como está aqui escrito na minha. Enfim, então é isso. Então isso nos destaca. E o destaque é o quê? Destacar, né? Chama atenção. E aí eu posso ficar ansioso com isso. Isso gera ansiedade, né? Eu estou sendo visto aqui agora, né? Pode perceber que não generalizando, tá? Mas muitas das pessoas muito que criticam os outros são as que menos têm coragem de chegar em alguns lugares na vida. Mas critica quem foi, critica quem conseguiu. É aquela história de atacar pedra no telhado do outro. É fácil, né? Agora a pessoa em questão não quer ser telhado, né? E na vida é isso, né? Viver é pôr-se a estar. Não tem como viver ficando ileso. Não tem como viver sem se sujar, sem ter cicatriz, sem se arranhar. Viver é isso. É lidar com o inesperado, é lidar com o improvável, que são coisas da vida que nos convocam à criatividade, né? Nem sempre vai ter roteiro, vai ter mapa. Você vai ter que ter saltos de confiança, tem hora, de fé, não estou falando nem de religião, tá? E também que seja, depende da pessoa. Mas tem hora que vai ser isso. Para você se deparar com o que há de ser, tem que arriscar. É que arriscar pode parecer uma coisa irresponsável. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Mas a conquista traz o novo, traz o desconhecido, nos coloca num lugar, nos destaca. Eu começo a chamar a atenção. Então isso vai gerar ansiedade para alguns, nessa questão de que... É engraçado isso, né? Era a ânsia por desejar, aí quando consegue é o tédio de possuir. Depois possui aquele tédio, né? Não dá conta disso. E aí eu posso me auto-sabotar, porque aí é mais seguro eu permanecer no sofrimento, ou na relação tóxica, ou naquela porcaria que eu estava vivendo, porque eu já conheço. E é melhor assim, muitos pensam assim, do que arriscar uma felicidade nova ou alguma coisa nova na minha vida. É melhor ficar aqui no modo de segurança. Só que é um modo de segurança que eu ganho 1 e perco 50. Né? Assim, é um modo de segurança que eu ganho 10 e perco 1000. Mas tá bom, Baracha, a pessoa vai racionalizando. Ela não toca no assunto, ela vai criando defesas, ela vai colocando assim controles e vai naquele modo de segurança. Só que não, né? Só que não. Então a pessoa prefere ficar assim. Há quem prefira uma relação tóxica do que ficar sozinho. Pelo menos eu tenho alguém para bater, alguém para te humilhar. Que negócio que é esse, né? Se valoriza, pode parar, se autoriza a viver, né? Então, a pessoa se sabota para não se apropriar do próprio desejo. Já falamos sobre isso também, né? A pessoa tem um pavor do próprio desejo. E aí ela consciente ou inconscientemente, ela elege um desejo para dizer que deseja, né? Para as pessoas que estão ao seu redor, né? Eu quero. Mas ela põe assim uma coisa bem do campo do impossível, super difícil. Mas pelo menos deseja, mas ela fica ali, né? Para não se deparar com o próprio desejo.
E a pessoa vai ser muito mais objeto de desejo do outro. Vai ser movimento para que realize o outro. Baracho, não é assim na vida? Eu não posso ajudar as pessoas quanto ao que elas querem? Claro que eu posso, mas não no campo do extremo, do patológico, onde eu desapareço, né? Então não feche filtro com isso. Então a pessoa se sabota para não se apropriar do próprio desejo. Por exemplo, para não superar os seus familiares, para não superar os seus pais, por exemplo. Como assim, Baracho, superar os pais? Já falamos sobre isso também. Há quem pense que superar os pais é ter uma condição financeira melhor que a dos pais. Há quem pense que superar os pais é ter estudado. Ah, meu pai não estudou, Baracho, eu estudei, sou superior. Sou o único formado na família. Sou o único que tal coisa fez na família. Parabéns, parabéns, goza pra caramba aí. Só que superar os pais não é isso não. Superar os pais é você se apropriar do próprio desejo. Como assim, Baracho? Porque alguns pais não dão conta de que o filho é um outro. O filho é além daquilo que eu idealizo. Todo pai e mãe idealiza, ok. A gente pensa pro filho um monte de coisa que a gente quer, que é o melhor no nosso ver, né? Mas o filho é outro. E o filho vai mostrar que ele é outro em várias circunstâncias da vida. Tem pais narcisistas ou desamparados e carentes que quer colocar o filho numa gaiola. Esse filho aqui é bonzinho, né? Bonzinho. O pessoal pensa que o filho bonzinho é o filho quieto, é o filho que acata tudo. Esse é o que mais sofre muitas vezes, tá? Então esse filho aqui, ele agrada aos pais e à família, matando o próprio desejo, vivendo na gaiola para atender o desejo do outro. Então superar pais não é questão assim de escala financeira ou de conhecimento. Superar os pais é viver a própria singularidade. É apropriar do próprio desejo. E os pais falam o quê? Vai, filhão, vai, filhona, seja feliz. É isso. É isso. Tá tudo certo. Então isso é maravilhoso. Mas as narrativas que eu possuo, essas vozes que eu internalizo atrapalham. Atrapalham. Porque eu vou ficar destacado. E alguns se sentem culpados, né? Porque, mas minha família não caminhou de um jeito, isso aí eu caminhei. Mas cada um é cada um. Não entenda errado essa fala aqui do Baracho. Não estou dizendo foda-se as pessoas. Não é isso. Não é isso. Mas é interessante isso, né? A gente começa a achar que é responsável por tudo. E aí a pessoa introjeta essa conversa desde criança, perde a infância, vira pai e mãe dos próprios pais, dos irmãos, inverte as posições, né? Tem situações, é claro, que a pessoa passou uma luta e amadureceu, nem por patologia, mas tem hora que é. Tem hora que é sim, pessoal. Então a pessoa fica aí, porque alcançar aquele lugar representa superação. E a pessoa volta. A pessoa volta para poder agradar quem nem está pensando em nada nisso, né? Então algo em nós nos cobra. Algo em nós nos julga. Em nós mesmos, né? Uma parte minha me julga, um outro dentro de mim, né? Algo em nós nos cobra, algo em nós nos julga quando algo bom se aproxima. Algo bom se aproxima, eu fico apavorado, né? Aí vai surgir uma necessidade consciente ou inconsciente de se punir, de estragar a chance. E aí alguns fazem a projeção, que alguns vão se culpar mesmo, assim, vão se sabotar mesmo. Outros vão colocar a culpa fora de si. Aí é a coisa mais paranoica, psicótica, né? A culpa é do mundo, eu sou uma vítima, e a pessoa é fácil culpar os outros, né? Aí a pessoa não vai se responsabilizar, tudo é culpa do outro, tudo é culpa do outro. Há quem coloque a culpa tudo no outro, e há quem coloque muito a culpa em si, tem consciência disso, que se sabotou, né? É isso aí. Há quem se sabote e há quem fale que o outro lhe sabotou. Que é um modo de se sabotar também, né? Então tem isso também. Então, viver desse jeito, se sabotando, é como que se eu estivesse pagando uma dívida por algo que eu acho que eu fiz de errado, só que é uma dívida impagável. É que nem a pessoa perfeccionista, né? Dificilmente ela vai falar que ficou bom alguma coisa. É um sarrafo muito alto. E a pessoa, parece que se falar que ficou bom, perde a graça. Então, e a pessoa não tem gozo, né? Pode ver. É uma cobrança muito grande, né? Então, quem está falando através de mim? Quem que é esse pessoal dentro de mim, né? Então, Baracho, como que lida com esse negócio? Como que lida com esse negócio? Porque assim, ó, eu posso ficar totalmente livre disso? Pode.
Mas não quer dizer que você não vai ter ameaças de voltar. Porque, pessoal, nós somos seres que têm movimentos, né? Então, nós temos oscilações. Faz parte do ser humano, tá? Nós não somos conflituosos porque isso é defeito. Quando eu falo emocionais, né? Nós somos conflituosos por estrutura. A nossa estrutura é conflituosa de fábrica. Quando cortou o cordão umbilical, começou o conflito da gente. E o conflito de tudo ele não é assim horrível e ruim. Porque, por um lado, o conflito me faz ver que eu sou faltante, que eu não sou completo, e faz eu levantar a bunda e me virar na vida. Né? O desejo move o sujeito, né? O pessoal quer parar de ter falta, de ter vazio, mas o vazio tem a sua importância. Se eu não tenho vazio, eu fico parado. Pra quê? Eu não tenho reação para a vida, eu não desejo, não movimento, não tem porquê. Até porque as invenções da vida que melhorou o ser humano foi por causa das faltas, dos problemas, das demandas, né? Então é isso, pessoal. Não tem como ficar sem falta não, tá? Então, ficar choramingando que a falta, porque falta, ó, falta mesmo. Mas que a falta faça correr para trás. Há quem tem angústia e fique prostrado, e há quem tem angústia e vai com ela ter a criatividade. A angústia, o problema, o caos e a falta são coisas que não são oportunidades para ser criativos. Vai ser criativo. Só que ser criativo é bancar-se a própria singularidade. Correr contra um monte de gente, ser minoria muitas vezes, você vai ser criticado, julgado, você vai ser tido como ingrato, traidor. Ah, você mudou agora que não sei o quê. Mudei mesmo porque eu não aguento mais essa vida. É isso aí. Então, como lidar com isso, Baracho, com essas autossabotagens? Ó, você tem que perceber o padrão de autossabotagem que você tem. Então, por exemplo, tem que se perceber. Olha só, já tô me enfiando nessa conversinha de novo. Você percebe isso, presta atenção em você. E quer aprender a se escutar, se não consegue muito sozinho? Vai para terapia, vai buscar ajuda, vai buscar alguma coisa. Deixa alguém te escutar, né? E um amigo, um aconselhamento, um mentor, não sei, alguém da tua família, alguém que é fora da tua história para ser mais isento, mas não fica sozinho. Então, observa aonde você está se sabotando e pergunte-se nessa hora, né? De quem que é essa voz que me diz que eu não mereço? De quem que é essa voz que diz que eu não consigo? Porque uma coisa, pessoal, é assim, ó, eu não conseguir algumas coisas na vida, mas não é por autossabotagem, é por questão de falta de condição, é por questão de que não está uma coisa certa aqui, é uma questão que eu não tenho uma habilidade com aquilo. Normal, tá? Porque nós não podemos tudo, nós não sabemos tudo, nós falhamos. Então, tem esse não poder e não conseguir do campo do normal da vida. Eu posso melhorar, ajustar, avançar um pouquinho, né? Tá entendendo? Mas isso é fora de uma autossabotagem, tá? Agora, a autossabotagem é até coisa do dia a dia, a pessoa não consegue fazer coisa simples, né? Então, essa voz que tá gritando na tua cabeça, de quem que é? E com certeza é a voz de uma pessoa que tem autoridade na sua vida. É a voz de uma pessoa que só de estar perto ela te inibe. É a voz de uma pessoa que tem uma influência em você, uma ascendência em você. E não é só família não, tá? Qualquer narrativa que eu me agarro, né? Qualquer narrativa que eu internalizo. Tá entendendo? Essas narrativas que nós internalizamos na vida, boas ou ruins, né? Não é só coisa ruim que te vai internalizar, tem coisa boa que te internaliza, né? Eu lembro do meu pai que ele um dia falou, ó, jamais se esqueça de quem te ajuda. Eu guardei muito essa frase, né? Até contei aqui no outro Desembarachando, né? Eu era criança, eu andando com ele na rua e eu vi uma pessoa que estava limpando a rua e eu fiz um comentário horrível dessa pessoa tirando sarro. Meu pai ficou bravo comigo. Jamais deboche de alguém que está trabalhando. De ninguém se deboche, na verdade, né? Porque todo trabalho é digno. Se a pessoa não está tirando a vida de ninguém, se não passa ninguém para trás, é honesto, então o trabalho é digno. Então eu guardei isso. O que você guardou na sua história de narrativas, né? Frases que marcam a nossa vida. Ó, foi um tema aqui de Desembarachando aqui essa semana, né? Frases que marcam a gente. Então, volta para assistir depois lá. Mas pergunte-se, de quem que é essa voz que me diz que eu não mereço? E outra coisa, entenda, enfim, de uma vez por todas, que desejar algo bom
não é errado, ou não é pecado, e nem perigoso e nem é egoísta, porque essa pessoa assim que se sabota, ela começa a pensar um pouco nela, já sou egoísta. Eu só penso em mim, barato, só penso em mim, eu sou muito cruel, porque o outro me fez mal, mas eu que provoquei também para racionalizar, né, a pessoa que oprime ela. Não, mas eu que não vale nada. Pode parar com isso. Então desejar é normal. Desejar é normal. Busque ajuda, como já falei, e pergunte-se: por que eu não posso ir? Por que eu não posso ir? Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso chegar ao ponto B porque eu saí do ponto A? Por quê? O que move o mundo são as perguntas, tá? O povo fica atrás de resposta para tudo. A terapia não tem resposta, sabe disso, né? Terapia é pergunta, é reflexão, é pensamento. A pessoa vai ver o que está dentro dela que ela não está sabendo. Não é o analista que vai falar o que ela tem que fazer, né? Enfim. Então, por que eu não posso ir? E é nessa pergunta que começa o nosso caminhar singular, que começa a apropriação do próprio desejo. E não entenda mal essa palavra que eu vou falar agora. E começa a nossa liberdade, nesse sentido, tá? A liberdade que me faz me apropriar do próprio desejo. Que trava a língua, né? Se apropriar do próprio desejo. É isso aí, pessoal. Então, sabotar-se é uma questão, condição humana, assim como o gloriar-se, a arrogância, o medo, as obsessões, são questões do ser humano. Nós temos conflito por estrutura, não é por defeito. Nossa estrutura é conflituosa, não tem conversa, faz parte. Mas não quer dizer que eu posso também assim usar de muleta para a vida e ficar sentado nisso, né? Ah, vida, não sei o quê, né? Não. Mas, como diz a psicanálise, né, lacaniana, a angústia é um sinal de que o desejo está perto. A angústia é um sinal de que o desejo está perto. Então, a pessoa se sabota, fica angustiada, fica ansiosa, porque ela vê que está muito perto do seu desejo. Ao mesmo tempo, eu o quero, mas ao mesmo tempo mexe comigo. Para onde que eu vou com isso? Quem serei eu se me apropriar disso? Onde me levará isso? Aí que vem a questão de ficar onde está, né? Tudo por causa do maldito desconhecido. Ou por ser mais visto pelo outro. Aí volta a questão de te dar muito valor mais a como o outro nos olha, supostamente nos olha, do que eu me olho. Então, o caminho para não ficar se sabotando é se apropriar do próprio desejo. Se apropriar do próprio desejo. Maravilha, galerinha. Maravilha, galerinha. Vai agora para tua caminhada de vida no sabadão, trabalhar, vai na feira, vai no mercado, não sei, vai visitar alguém, vai visitar a sogra, parabéns, vai fazer alguma coisa. Mas, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua disposição, tá com você aqui desembaraxando. E se você perdeu o começo da live, volta e assiste tudo. E se você conhece alguém que tem que assistir esse negócio aqui, recomende para ela essa live. Então, daqui a pouquinho, quando eu postar, vai compartilhar para mais pessoas que estão se sabotando, tomar uma consciência aí. E que hoje, sabadão, por exemplo, ou o dia que ver essa live, possa ser o primeiro dia, pode parecer uma frase meio clichêzona, né? O primeiro dia da nova fase da sua vida. Sem essa parte besta da coisa, mas ser um novo momento sim. Um novo momento sim. Maravilha? Beijo no coração. Obrigado pela sua atenção. E até o próximo Desembaraxando. Bom sábado. Tchau!